Dentre os procedimentos necessários para que o nosso inventário esteja sempre coerente com a realidade da loja, a contagem de estoque é fundamental. Quando falamos em contagem, uma coisa importante com relação à dinâmica desse processo é que essas contagens podem ser estabelecidas para ser efetuadas em diferentes periodicidades. Podemos fazer contagens diárias, semanais, mensais ou até mesmo anuais, sendo que cabe ao franqueador ou gestor da unidade matriz, no caso de uma estrutura de lojas próprias, definir para cada item qual a sua periodicidade de contagem. Isso é feito dentro do menu gerencial no cadastramento do item. Naturalmente, ele levará em conta que aquilo que é mais importante para o nosso negócio deverá ser contado diariamente, pois não podemos deixar faltar refrigerantes, os itens que compõem os produtos principais de venda ou embalagens para delivery, por exemplo. Ele poderá levar em consideração que outros menos importantes poderiam ser contados em intervalos maiores, talvez uma vez por semana ou até mesmo anualmente, como dissemos, mas terá que definir isso a cada item que for cadastrado no sistema. Uma vez feito isso, a loja caberá então realizar as contagens nas periodicidades determinadas. Como a realização do processo de contagem em si é operacional e realizado sempre dentro da loja, o primeiro passo para acessar essa funcionalidade é, portanto, acessar o sistema via menu da loja. Na sequência, localizamos no menu lateral esquerdo a opção Inventário e clicamos em Contagem. Para o nosso exemplo, vamos selecionar aqui a periodicidade como diária, e para incluir uma nova contagem, clicamos no botão com o sinal de mais no canto superior direito da tela. Observamos que, na parte superior da janela de lançamentos, já aparece a data final do período, que representa o dia para o qual estamos fazendo a contagem, e a periodicidade selecionada, no caso diária. Devemos depois fornecer para registro a hora de realização da contagem, mas vamos observar agora atentamente a parte inferior da tela, para que possamos entender bem o mecanismo de lançamento dos dados. Observamos que o sistema divide os itens em várias abas, que representam as famílias de itens. No momento do cadastramento de cada item, o gestor definiu a sua família, justamente para que o sistema possa separá-los em abas diferentes, facilitando o processo de lançamento das contagens, o que é especialmente interessante quando temos um número muito grande de itens para contar. Por exemplo, aqui a primeira aba é da família Bebidas, então verificamos aqui todos os itens que foram cadastrados como sendo dessa família e indicados como sendo de contagem diária. Outra característica importante desta tela de lançamento de contagens é que esse registro é feito às cegas, ou seja, o funcionário deve registrar aqui a quantidade efetivamente contada no estoque para cada um desses itens e variantes, sem saber a quantidade que já está registrada na base de dados. O objetivo é que depois o sistema faça o cruzamento entre essas duas quantidades. Por exemplo, o nosso colaborador deve ir ao estoque de bebidas e contar efetivamente quantas caixas de 12 unidades de água sem gás garrafa existem e quantas garrafas soltas, digitando em cada campo correspondente aquilo que efetivamente está no estoque naquele momento, e fazer isso para todos os itens. Assim, o 3S Checkout poderá calcular a quantidade que deveríamos ter em estoque, baseado na contagem anterior, somando tudo o que entrou e subtraindo tudo aquilo que saiu da loja para cada item até o dia dessa nova contagem. O sistema então cruzará esse valor calculado contra aquilo que o usuário digitar nos campos quantidade, que representam aquilo que efetivamente encontrou no estoque naquela data. Assim, o usuário deve então prosseguir preenchendo as quantidades contadas. Por exemplo, quantas caixas de 12 unidades da água com gás garrafa estão no estoque, ir preenchendo todos os itens da contagem e, ao final, clicar no botão salvar para efetivamente gravar tudo o que foi lançado nessa tela. Esse batimento entre o que deveria existir no sistema e o que foi encontrado na contagem será exibido em um relatório, denominado Relatório de Dispersão Detalhada, que demonstraremos aqui. Esse relatório pode ser impresso para qualquer período e efetuará a comparação feita entre as duas contagens. Vamos ampliá-lo um pouco para visualizar melhor os campos presentes aqui. O relatório traz o SKU e a identificação do nome de cada item e sua unidade padrão. Vamos ver mais a fundo, por exemplo, o item 5001 alface americana. Observamos que na contagem anterior havia 2,3 kg de alface, que nesse período foram comprados 22,3 kg, e o sistema tem registrado a venda de 14,18 kg. Como não existe mais nenhuma entrada ou saída registrada, o que está representado nas colunas referentes à devolução, transferências, desperdícios e refeições de empregado, pelos cálculos do sistema deveríamos então ter 10,42 kg em estoque. Porém, observamos que foram lançados na contagem 2 kg, portanto, indicando que há menos em estoque do que o que está registrado no sistema. Essa diferença é apontada na coluna Perda Operacional, que neste caso está indicando 8,42 kg de perda, ou seja, temos 8 kg a menos do que deveria ter em estoque. Como isso é possível? O
O objetivo desse relatório é justamente apontar essa diferença, já mostrando os lançamentos que influenciam no cálculo, para que a loja possa correr atrás dessa diferença. Nesse exemplo, temos 3 hipóteses. 1. Ou a contagem está errada e existe mais alface em estoque do que o registrado, talvez por um erro de digitação ou mesmo pelo fato de que o funcionário que efetuou a contagem não viu alguma quantidade que estava em algum local que escapou da verificação. 2. Ou, o que é muito comum, faltou fazer o lançamento de alguma saída, como os desperdícios, transferência para outra loja, consumo de empregado, pois podemos ver que as colunas estão todas zeradas. E 3. Não podemos descartar ainda uma hipótese de que sejam ambos os fatores, ou seja, contagem errada e falta de lançamentos de saída. O mais importante é que este relatório nos apresenta com bastante clareza os componentes dessa conta, para que possamos fazer as verificações necessárias. Daí a importância, já ressaltada em outros vídeos e materiais de treinamento, de que tudo que entra e sai da loja precisa ser registrado corretamente, pois entre as duas contagens de estoque terão influência não só aquilo que foi vendido, como também todos esses fatores que representam entradas ou saídas de itens. Uma última ressalva. Por se tratar de um ambiente de demonstração, podemos observar aqui que a maior parte dos itens apresenta um valor negativo na coluna perda operacional. Não se trata de um erro do sistema, apenas que, se houve uma perda negativa, isso significa que teria havido então um ganho operacional, ou seja, existe mais no estoque contado do que a quantidade registrada no sistema. Em essência, esses itens com ganho operacional também precisam ser verificados, da mesma forma que os que tiveram perda, pois essa diferença entre a quantidade contada e a quantidade registrada no sistema pode ser causada pelos mesmos fatores, desde erro na contagem até o registro errado de entradas ou saídas de itens no estoque. Enfim, todos esses fatores influenciarão para que o relatório de dispersão detalhada dentro do intervalo entre as duas contagens represente fielmente aquilo que entrou e saiu para cada item. E só assim poderemos verificar se realmente houve alguma perda ou eventual ganho operacional na comparação entre os dois períodos. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo vídeo.